Duas entrevistas muito interessantes deste fim de semana merecem ser mencionadas aqui e a gente pode passar aqui por alguns trechos das duas entrevistas. Uma delas foi concedida pelo Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que falou numa videoconferência, na entrevista foi numa videoconferência e tal, diz que está preocupado com o ressurgimento do populismo no Brasil. Não falou de graça, houve uma pergunta, né? O senhor está preocupado com o ressurgimento do populismo no Brasil? Eu acho muito importante que ele esteja preocupado, que todos fiquem preocupados, mas não tem essa de ressurgimento, né? O Brasil convive com o populismo há muito tempo. Aliás, a maioria dos países do mundo. É que há métodos de se exercer o populismo. Há maneiras, há estilos de governantes, né? Há o populista descarado, quase caricatural. E há aquele que aparentemente tem uma relação até republicana, ou seja, ele é um mero funcionário. Ele não é o chefe das coisas e nem deve se dirigir à população como um pai que cuida dos filhos. É aquela velha linguagem populista. Mas é populista. Então há vários, inclusive em países desenvolvidos, há populistas, há tipos de populistas, né? Então você tem um populista como o Trudeau. Ele é um populista. Ele faz de tudo para agradar a média da opinião, inclusive com declarações, com gestos, com atitudes, né? E, por outro lado, você tem o Putin, que, à sua maneira, é um populista. É um autocrata e, ao mesmo tempo, é um populista. Esse Lukashenko, que a Sônia citou há pouco, ele é um populista. É que cada vez mais há descontentamento com o nível de corrupção e de repressão na Bielorrússia. Mas ele é um populista clássico, né? O Brasil teve vários. Getúlio Vargas era um populista. Mesmo nos momentos mais pesados da ditadura Vargas, no Estado Novo, com características claramente fascistas. Mas o fascismo é ancorado no populismo. Uma das colunas do fascismo é o populismo. Getúlio era um populista, Mussolini era um populista, né? Mas há populistas que você olha e não enxerga, a não ser que você acompanhe, se interesse ou viva naquele país, você vai entender que é um populista. O Evo Morales é um populista, enfim, Chávez era. O Maduro, a coisa tá tão... A distopia é tal na Venezuela que nem populista ele é. Nem populista ele é. Ele é um cara que se esconde atrás das Forças Armadas, não é? Um populista que não pode sair às ruas sozinho, não dá para dizer que ele esteja exercendo com sucesso o populismo. Mas o regime deixou de ser porque já não consegue entregar o básico que um populista deve entregar. Só entrega hoje pancada e repressão. Mas você tem vários tipos de... Perón era um populista. E a América do Sul é pródiga em populistas, não é? E no Brasil mesmo, depois da redemocratização, do fim da ditadura militar, etc., tivemos vários movimentos, mesmo de quem não é o populista clássico. O Sarney, por exemplo, até porque ele não é aquele orador de arrebatar massas, não é? Mas ele foi tremendamente populista no plano cruzado, era um plano eleitoreiro, que deu resultado na eleição e o preço foi alto demais. Em certa medida, pagamos até hoje. Então o populismo, ele é muito presente na história brasileira. E daqui a pouco a gente vai falar da outra entrevista, que tem ali anúncios populistas, né, feitos pelo Paulo Guedes. Mas então, o Fachin deve sempre ser alguém preocupado com o populismo. Qualquer um que tenha noção dos estragos do populismo, estragos políticos, culturais, sociais, econômicos, fiscais, porque é preciso gastar dinheiro, e você está gastando o dinheiro do distinto público. Mas dizer que há um ressurgimento é bobagem, porque nunca foi embora.
Então não está ressurgindo. Ele permanece, muda de cara e tal. Aliás, o Fachin teve o cuidado de dizer que vê com preocupação o ressurgimento, e repito, não é o ressurgimento, é a continuação, mas disse ele, de populismos de vários matizes ideológicos. E nesta medida a democracia precisará melhorar sua qualidade de realização para que ela não seja capturada por essas mentes populistas que não raro tendem ao autoritarismo. Mas há também muita demagogia na democracia, até ao ponto de miná-la. Esse é o perigo, ministro Edson Fachin. Quem disse isso? Aristóteles. Veja há quanto tempo a demagogia, ele não usava, na época não havia essa expressão da ciência política, o populismo, né? Ela é uma visão que passa a ganhar base teórica no século XIX, no século XX a expressão passa a ser usada porque multiplicam-se os populistas, até porque a sociedade de massa é um ímã para o populista. Mas Aristóteles, há mais de 2000 anos, ele já falava da demagogia como sendo o elemento de corrosão da democracia. Está lá naquele texto chamado de A Política, que na verdade ele não escreveu um livro chamado A Política, né? São diversos textos que seguidores, epígonos de Aristóteles reuniram e dali sai a ética, dali sai a política. E no texto A Política ele fala do que destrói, por exemplo, a aristocracia, do que destrói a monarquia e o que destrói a democracia. E a demagogia é o elemento de corrosão, às vezes lenta, mas de corrosão da democracia. Porque a demagogia, ela destrói a ideia do cidadão consciente de seus deveres, de suas responsabilidades, de seus direitos, e que deve enxergar o Estado como algo que serve à sociedade, mas serve dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, e não de um Estado que sequestra, que captura a sociedade, e que usa inclusive hordas de fanáticos para a manutenção do poder por esse ou aquele grupo. Anterior a Aristóteles, na verdade, mais velho, né, porque eram da mesma época, inclusive Aristóteles estudou um tempo na escola de pensamento de Platão. O Platão dizia que as sociedades são governadas pelos que contam as histórias. E a gente sempre lembra que ele não estava se referindo a historiadores, né, mas àqueles que conseguem convencer a maior parte da sociedade de que o seu discurso é o correto, de que a sua visão é adequada, de que as soluções com as quais ele acena são as pertinentes para os problemas daquela sociedade. Esses governam, ou seja, os que convencem com as histórias que contam. Era a ideia de Platão. E isso, claro, torna-se inútil numa ditadura. Mas numa democracia, a democracia, inclusive, é um ambiente propício para o discurso demagogo. Porque o ditador, dependendo do nível de repressão e de controle da sociedade, ele nem precisa mais do discurso demagogo. Ele apenas exerce o poder da força. Mas é fato que o Brasil desenvolveu-se como república sempre tendo essa corrosão, esse elemento paralelo corroendo a democracia. A demagogia que gerou, inclusive, momentos de exceção. A própria ditadura militar tratava de não se fincar, sustentar-se apenas na força, mas também na demagogia, apelando para elementos populares, né? Até o futebol era usado. O Médici usava muito bem o seu gosto pelo futebol, ele tinha mesmo, não era algo fabricado, mas ele usava muito bem
para convencer multidões, né? Ou para atrair multidões, ou para diminuir resistências. E o Perón usava programas sociais. Então, mesmo em regimes que em alguns momentos foram de exceção, o Perón em alguns momentos era um regime democrático, em outros era um regime de exceção. E o Getúlio é um exemplo acabado na América do Sul, né? Daquela mistura de pai dos pobres, dos grandes programas sociais, e houve avanços, né? Houve avanços na legislação, previdência social, direitos das mulheres, carteira de trabalho, ou seja, um vínculo dando garantias ao trabalhador, aposentadoria. Houve avanços, mas esse era um dos lados do regime que, por outro lado, perseguia, prendia e muitas vezes levava à morte os dissidentes. E chegou ao ponto, como já dissemos aqui no caso da Olga Benário, de enviar uma mulher grávida, judia, comunista, para a morte na Alemanha. Foi entregue de bandeja para os nazistas, né? Então era um regime com canalices evidentes, óbvias, relatadas de maneira genial, porque era um gênio, né? Pelo Graciliano Ramos. Então o populismo não é uma estranheza na sociedade brasileira. O populismo, ele é algo rotineiro e se dá em diversos níveis. O coronel, essa figura da política brasileira, de rincões, né? Ele usa o poder econômico, o poder repressivo e, ao mesmo tempo, o populismo. A doação, o presente, o agrado, materializando a dentadura, o par de botina. Então ele usa o populismo também. Isso se dá numa pequena cidade, num vilarejo e nas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Há um rol interminável de populistas que chegaram ao poder graças ao populismo, com discurso populista. E ao mesmo tempo, você tem isso se reproduzindo em diversas esferas, nas relações sociais. Em São Paulo, por exemplo, Maluf era um populista. Maluf era um populista. Notório, claro, clássico. Um populista. Não é? E tivemos no governo federal o populismo como discurso, como método no governo Lula, agora no governo Bolsonaro. Então, no governo Dilma, no governo Fernando Henrique, apesar da postura do presidente, né? O intelectual, o sociólogo no poder, mas com vários acenos populistas. Então o populismo, ele às vezes é inócuo, ele é inofensivo, às vezes ele é corrosivo. E como demagogia, porque são coisas diferentes, pensava o Aristóteles, ele é permanentemente corrosivo. E é difícil que o populismo se mantenha sem a demagogia, porque são coisas distintas. Mas a demagogia, ela corrói, ainda que lentamente em alguns casos, a democracia. O Fachin falou também sobre relações de poder e citou, porque o Bolsonaro comparece a eventos onde há cartazes contra o Supremo, não é? Mas acontece que nesses casos de cartazes contra o Supremo, não significa, claro, que há risco ao Supremo, que aquela figura isolada que está ali, ou 2, ou 3, ou 5, pateticamente pedindo o fechamento do Supremo, não é? Então, há, claro, o fato de que o presidente vai lá, discursa e não desaprova aquela manifestação, não desautoriza aquela manifestação. Mas não há nenhum risco a fechamento do Supremo. E são manifestações patéticas. O Supremo é fundamental, o que precisa melhorar o nível do Supremo. Tem hoje uma composição muito ruim. Mas isso se dá, esse é o pensamento conservador.
O que pensa o conservador? Que a mudança é gradual, lenta, vai acontecendo passo a passo. A própria sociedade vai fazendo as mudanças, né? E não a ruptura. O Congresso. É preciso que a população melhore o Congresso, votando, observando, entendendo por que o seu voto anterior foi errado, que tipo de figura anda elegendo. Com o passar do tempo, entendendo que certos discursos de mudança, de inovação, de combate a isso e aquilo, é balela, é papo furado, né? É que é preciso mudar o sistema, o establishment, mas mudá-lo paulatinamente, escolhendo o melhor. E havendo determinado tipo de escolha melhor, isso vai resultar lá na frente em escolhas melhores para o Supremo, porque a escolha é feita pelo presidente da República. Se o Supremo tem uma composição tão ruim hoje, foram escolhas erradas de presidentes da República que lá foram colocados. Ou lá se colocaram. Ou lá se colocaram. Não é? Alguns não foram colocados, se colocaram. Aproveitaram as circunstâncias. E aí ele cita a história do Capitólio. Ele diz que aconteceu um estímulo populista e autoritário de invasão de outro poder. Errado, Fachin. Essa frase dá a entender que um poder provocou a invasão do outro poder. Que o executivo invadiu com suas hordas o legislativo. Não é verdade. Não é verdade. Aliás, em nenhum momento o poder legislativo esteve em perigo. O fechamento do Congresso. Essa é uma fantasia, aliás, alimentada pelo Washington Post todo dia, que fica implorando por uma investigação devastadora sobre o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Ora, ninguém fecha o Congresso sem levar nem sequer um porrete. Os caras não tinham um mísero porrete. Um mísero 32, um mísero 22. E é óbvio que seriam retirados de lá. Não é? Foi uma invasão grotesca, estúpida, burra e sem nenhuma possibilidade de alcançar seus objetivos. Foi uma burrice, mas inócua. Em nenhum momento o poder legislativo nos Estados Unidos esteve correndo perigo. Vão fechar o Capitólio. Que bobagem é essa? Ele lembra que as Forças Armadas foram imediatamente para lá para proteger o parlamento. Sim, óbvio. Claro. Claro. E ele quer dizer com isso que as Forças Armadas não apoiaram aquilo. Quer dizer, é o hábito da republiqueta, né? Como se as Forças Armadas em algum momento lá estivessem dispostas a apoiar um golpezinho qualquer contra o parlamento. E ninguém dá golpe sem arma. Ninguém toma o poder sem arma. Né? Era um bando de pessoas que não tinham a menor ideia do alcance do que estavam fazendo. Não tinham a menor ideia. Almejavam coisas que jamais seriam alcançadas daquela maneira. E agiram de maneira estúpida. Foi uma estupidez generalizada. Né? E é claro que há sempre o risco de que, se você tem multidões propícias a tolices, haja gente capaz de manipulá-las. Mas nem de longe esse episódio configurou uma tentativa de golpe. Não se dá golpe sem arma. Não se toma o poder sem arma. E então, por fim, o Fachin falou da Lava Jato. O Fachin gosta da Lava Jato e isso, inclusive, fez com que muita gente, principalmente lulistas, petistas, ou ligados a partidos ali que orbitam o PT, rompessem com o Fachin, né? Ele que antes era muito bem visto, era uma figura ligada ao movimento do Sem Terra, e de repente seu apoio à Lava Jato provocou um distanciamento, críticas pesadas e tal. E ele foi até elogiado, embora tivesse dito o Lula ter agido tardiamente quando tomou aquela decisão em relação à competência jurídica
da 13ª Vara Federal em Curitiba para julgar aqueles casos e transferiu para o Distrito Federal. Mas ele continua elogiando a Lava Jato e tal, e falou algumas platitudes. Não se combate a corrupção sem respeito à Constituição, o que é claro, não é? Ninguém está autorizado a desrespeitar a Constituição. Nenhum juiz, nem mesmo no Supremo. E eles fazem isso, hein? O Supremo, em muitas ocasiões, nega a Constituição, desrespeita a Constituição, ou então dá a um texto constitucional, a parte da Constituição, a interpretação que lhe interessa. Forma-se uma maioria capaz de dar a um texto constitucional uma interpretação criativa para sustentar uma posição política dos senhores ministros do Supremo. Aí também a democracia corre riscos. Não é apenas com a demagogia, com o populismo, mas um Supremo que tende a legislar, que quer legislar, alguns inclusive se sentem iluminados, é o caso específico do Barroso, né? Que se vê como um iluminado, alguém que pode conduzir a sociedade em direção à verdade. Isso é muito perigoso, porque eles estão lá só para que a Constituição seja preservada e o seu cumprimento seja garantido. Eles são os defensores da Constituição. Eles não são aqueles que devem usar a Constituição para que os seus pensamentos, suas ideias, suas ideologias prevaleçam. E muitas vezes é isso que acontece. Então é preciso melhorar o nível do Supremo também. E com relação à Lava Jato, o Fachin, na verdade, ele gosta da Lava Jato. Mas, convenhamos, ele não vai trombar com a resistência à Lava Jato. Ou a resistência ao combate à corrupção. Porque é isso que ocorreu. Formou-se uma ampla, uma forte frente de resistência ao combate à corrupção, para impedir o avanço do combate à corrupção, para impedir que a casta superior de juízes, de políticos, deputados, senadores, presidentes, governadores, seja atingida, e também para que a casta econômica permaneça preservada. Então, inventaram a ideia do lavajatismo, de um projeto de poder, como gosta de dizer o Gilmar Mendes. Ideia, aliás, abraçada, claro, pelos seus porta-vozes, por isso são porta-vozes, né? Que saíram espalhando as ideias do Gilmar sobre o lavajatismo, um projeto de poder. E criaram, então, a figura pejorativa do lavajatista. E personificaram inteligentemente em Sérgio Moro, em Dallagnol. Isto é Lava Jato. Quando, na verdade, a Lava Jato não é um juiz, não é um procurador, a Lava Jato não é um conjunto de juízes, não é um conjunto de delegados, de procuradores, não é uma força-tarefa. Ela é apenas uma operação que se desdobrou e continua se desdobrando. Mas é a mais importante, a única que conseguiu avançar, porque várias outras foram destruídas pelo poder estabelecido, inclusive com a ajuda decisiva do Supremo. Decisiva. É o caso da Castelo de Areia. O Supremo enterrou, devastou, fez passar ali um furacão que levou o Castelo embora. E, no caso da Lava Jato, a reação foi mais demorada, porque havia, por uma conjunção de fatores, havia o ambiente propício para que ela avançasse, mas assim que houve mudanças nesse ambiente que era propício, ela também foi atacada de morte. E o Fachin, fã da operação, mas não suficientemente fã a ponto de enfrentar essa resistência que se levantou. Pelo contrário, acabou, ainda que tentando salvar alguns dedos, acabou contribuindo decisivamente para isso nesse episódio que ele comenta. E a outra entrevista é do Paulo Guedes, a Folha de São Paulo. E o Paulo Guedes, ele tem sido assim capaz
de criar uma realidade paralela. E as pessoas já não conseguem aceitar, não conseguem acreditar naquilo que ele tenta vender. Mas ele insiste, ele parece mergulhar cada vez mais numa fantasia, numa utopia, na terra que não há. Mas ele fala da terra que não há como se já houvesse. Então, o Paulo Guedes, ele disse o seguinte: nós jogamos na defesa nos primeiros 3 anos, ou seja, o Ministério da Economia e o governo de maneira geral, controlando despesas. Agora vem a eleição, nós vamos para o ataque. O que é ir para o ataque? Depois de 3 anos supostamente na defesa. Vai ter Bolsa Família melhorado, vai ter bônus de inclusão produtiva, o tal BIP. Vai ter bônus de incentivo à qualificação. Vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma. Mas aí ele acrescenta: tudo feito com seriedade, sem furar teto, sem confusão. Em 40 anos nunca saiu tanta gente da pobreza. Você quer ajudar o pobre? Faz uma transferência direta para ele. Dinheiro, né? Dinheiro. Como foi lá o auxílio emergencial e tem sido esse micro auxílio aí, emergencial. Faz uma transferência para ele em vez de criar um aparato estatal. Disse também que foi só mudar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as reformas começaram a andar. E basicamente afirmou o seguinte, que o governo vai gastar por causa da eleição. Mas ele fala, quando ele diz 3 anos na defesa e agora vamos pro ataque, que ideia ele quer vender? No maravilhoso mundo de Guedes. Ele quer vender a ideia de que o problema fiscal foi resolvido depois de 3 anos na defesa e que agora é possível gastar. Ele diz, inclusive, que o liberal é um ser abstrato. Parece uma frase sofisticada, rica, mas não quer dizer nada. É uma bobagem. É uma bobagem. O liberal é um ser abstrato, por isso que nunca houve um governo liberal no Brasil e tal. Não, isso tudo é bobagem. O próprio liberalismo do Guedes não é, de fato, lá o do seu, em tese, seria o seu mentor, não? O Milton Friedman. Milton Friedman era um gênio, Paulo Guedes não é. Paulo Guedes mistura sinais. Mistura sinais. Como, aliás, ocorre com o pseudo-liberalismo brasileiro. Né? Então aqui o Amoedo é visto como um liberal. É nada. Pior ainda, tem gente que mistura liberal com conservador e acha que o Amoedo é um conservador liberal. É nada. Paulo Guedes também não é. E da onde ele tirou a ideia de que agora dá para gastar? Ou seja, no meio do caminho, 3 anos na defesa, agora é hora de ir pro ataque. Ele esqueceu de dizer que há uma pandemia no meio do caminho. Não é que houve, ainda há. E que isso fez o Estado brasileiro, a União, os governos estaduais, as prefeituras gastarem muito mais, principalmente a União. E era necessário. Com a verba adicional para combate à Covid, com auxílio emergencial. Mas o fato é que 2 problemas não estão resolvidos e eles estão corroendo a confiança na economia brasileira. E quais problemas? Dívida pública e déficit público. E parece que o Paulo Guedes, o que ele está dizendo é que ele não está disposto a enfrentar esses problemas da dívida pública e do déficit público. O discurso realista é chegar e dizer o seguinte: olha, queremos muito ampliar programas sociais, sabemos inclusive do peso eleitoral disso, queremos muito aumentar a renda por intermédio de programas sociais, porque não podemos ficar sentados esperando que a economia se desenvolva, volte a crescer, dê emprego para todos e todos tenham sua renda pelo seu trabalho. Nós sabemos que não há tempo, então precisamos socorrer, queremos muito, mas estamos quebrados.
A dívida pública é gigantesca, o déficit público está no limite de poder ser administrado. Se avançar mais, será difícil administrá-lo. O Congresso não ajuda, pelo contrário, inventa gasto atrás de gasto. É gasto atrás de gasto, vide essa vergonha que foi o orçamento aprovado. Então não tem dinheiro. Mas o Paulo Guedes vem e diz o contrário. Passamos 3 anos na defesa, agora vamos para o ataque. O que ele está dizendo? Está tudo resolvido. Resolvemos o problema fiscal e agora podemos gastar. Mas de onde ele tirou isso? É uma realidade paralela. É um desejo. Arrumamos as contas e agora podemos ampliar programas e isso vai ter resultado eleitoral. É uma quimera. Não é realidade. Infelizmente.